Então, vamos trazer só rapidamente aqui a repercussão do ministro Múcio sobre a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República, que é um dos destaques do nosso 3 em 1 e que a gente não conseguiu abordar no bloco anterior. O ministro da Defesa fez ali a sua manifestação depois da denúncia que foi trazida pela Procuradoria-Geral da República nesta terça e disse que acha importante separar condutas individuais de condutas das Forças Armadas, ou seja, deixando claro que, para ele, mesmo que tenha havido algum tipo de planejamento de crime, isso não envolveria as Forças Armadas como um todo. Como é que você avalia, Fábio Piperno, essa divisão que o ministro Múcio, que, aliás, já defendeu também que, na visão dele, não houve uma tentativa de golpe de Estado, mas sim um ato de vandalismo ou uma revolta que levou à depredação, sobre essa questão que foi trazida pela PGR? O ministro Múcio, que jamais foi bem avaliado pela parte mais à esquerda do governo, o ministro Múcio falou para o seu público interno. Ele é muito fiel às tropas, às Forças Armadas, né? Em relação a isso... E você não concorda com ele de que houve, de fato, uma divisão? Ou seja, de que as Forças Armadas não abraçaram o plano? Você acha que as Forças Armadas abraçaram o plano? Eu acho que, em relação a isso, objetivamente respondendo a tua pergunta, o ministro Múcio, ele também está entre aqueles que devem uma resposta melhor à nação. Por quê? Não, Piperno, mas a minha pergunta para você foi: as Forças Armadas, como um todo, elas abraçaram um suposto plano de tentativa de golpe de Estado? Dá para dizer que as Forças Armadas se envolveram nisso? Ou o correto é individualizar as condutas, como menciona o ministro? Como um todo, realmente fica difícil a gente cravar. Mas eu diria que setores muito importantes. A gente está falando de muitos generais aí, sem contar outros que estão aí... 4. Sendo... Não, mas tem outros suspeitos aí que estão sendo, continuam sendo investigados, mais o Garnier, o almirante. E veja, da Marinha. O ministro Múcio, ele disse algo muito enigmático naquela, declaração da semana passada e voltou a repetir ontem. Ele fala claramente o seguinte, que as Forças Armadas, enquanto instituição e tal, elas evitaram o golpe. O ministro fala isso. Ele diz claramente isso, que evitaram o golpe. Muito bem, ministro. Se elas evitaram o golpe, quem foi, na verdade, que tentou o golpe? Então, essa é a resposta que está faltando. Por que, por exemplo, os acampamentos não foram desmobilizados quando são muitos os relatos, as reportagens que mostram que gente do Exército queria desmontar aquilo, mas outros militares importantes de altas patentes obrigaram que aqueles que queriam desmanchar recuassem. Tá lá, são muitas as reportagens. Então, ministro, por que houve essa fratura dentro das Forças Armadas e qual foi a parte podre desse processo? Fala, Segre. Vamos imaginar que teve essa fratura assim. Por que ninguém foi ejetado do cargo? As Forças Armadas têm um critério de hierarquia que não é negociável. Uma ordem é para ser cumprida. Não dá para falar, não, eu queria cumprir, mas não estou convicto disso, então vou pensar. Não, ou cumpre ou vai embora. No dia 1º de janeiro de 2023, assume um novo governo. Essa questão que eu acho vandalismo, não atento ao golpe de Estado, estou com o Múcio está certo, o ministro Múcio está certo. Esse vandalismo, essa depredação de alguns, que não foram todos que estavam aí, aconteceu no dia 8. Por que ninguém do governo novo, com comando do Exército, Marinha e Aeronáutica novos, com um ministro da Defesa novo, com um diretor-geral da Polícia Federal novo, não foi tirar todo esse pessoal de lá? Se tinha autoridade para fazer isso. Qual foi o motivo? Por que não fizeram isso? Muita gente, como eu, já sabemos a resposta, mas é uma pergunta que vai ser. E eu acho que o presidente Bolsonaro, segundo trascendeu agora, vai chamar o Múcio como testemunha para dar a sua explicação. O Múcio é testemunha de Bolsonaro. Olha que loucura estamos falando. E tem outra, dia 11 de dezembro existiu uma reunião entre o então candidato a ministro Múcio junto com o presidente Bolsonaro, porque o Múcio não tinha acesso aos comandantes da força. E o presidente Bolsonaro fez esse elo. Então, imagina, uma pessoa que quer fazer um golpe de Estado, chama, através de uma reunião, é convocado pelo novo e próximo ministro da Defesa para que faça uma ponte. E ele faz uma ponte
com os comandantes que teoricamente vão participar do golpe de Estado. E depois, no dia 30, ele coloca um nomeamento de novos comandantes da força a pedido do novo ministro da Defesa. Não tem cabimento nenhum essa teoria. Uma coisa nessa sua teoria, Segre, que ela está equivocada. Nós não podemos nem hipoteticamente imaginar que os 3 ministros, então, no poder, participariam desse golpe de Estado, uma vez que os ministros do Exército e da Aeronáutica falaram: opa, o presidente chamou a gente para o golpe, mas a gente falou que não. Perfeito. Eles falaram isso. Então aí coloca os comandantes que Múcio vai colocar, que o presidente Lula vai colocar, para ver se eles se topam fazer um golpe de Estado? Não, muito pelo contrário, né? Então, mas agora, por que do dia 1º ao dia 8 não foram retiradas essas pessoas de aí? Eu acho que eu também gostaria que o ministro Múcio desse essa resposta. Agora, eu sei de militar falando que ia ter banho de sangue, ameaçando uma série de coisas. Inclusive, não vamos esquecer que o presidente Lula, com poucos dias de governo, troca um dos chefes militares. Fala, Gani. Olha só, eu acho que tem algo aí a favor do Jair Bolsonaro. Se ele de fato quisesse seguir com um golpe, ele poderia ter desonerado tanto o comandante da Aeronáutica quanto do Exército. Desonera, coloca o número 2, o número 3, está alinhado comigo, então vamos dar um golpe. As próprias conversas ali, as mensagens trocadas, diziam: o presidente está relutante, o presidente não quer seguir, havia uma insistência e depois, então vamos terminar este grupo, acho que no dia 29 de dezembro, né? Esse grupo está acabado, quer dizer, um grupo de WhatsApp. Então veja, como é que o Bolsonaro poderia ser o líder se ele mesmo não seguiu em frente com o tal golpe? E dado que ele tinha todas as condições para dar o golpe, ele poderia ter trocado, como eu disse, ele poderia ter trocado o comando, colocado o número 2, o número 3, o número 4, o 05, o 06, quem quer que seja, alinhado a ele. Por que ele não fez? Porque ficaram ali apenas no plano da cogitação e não da tentativa. Piperno, quer acrescentar algo? Que aí eu vou passar para o Zé. Uma coisa rápida. Você já imaginou se ele convida o sujeito para o golpe, o sujeito fala não, um dia ou dois depois ele demite esse chefe militar, e você acha que esse chefe militar ia sair assim, docemente, silencioso, docilmente... Mas aí, se você de fato quer dar um golpe, isso aí se torna irrelevante. Você tem o poder de fato na mão, acabou. Ô Zé, você que está muito próximo também do ministro José Múcio, como é que avalia essa manifestação dele e a maneira como ele tem conduzido todo esse processo junto às Forças Armadas? Coerente. E dá até a impressão de que ele avisou o ex-presidente Lula, o presidente Lula, né, de que teria conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. José Múcio, ele entrou para apagar o fogo. Foi difícil realmente, havia resistências, né? O que é o Ministério da Defesa foi criado para ser comandado por um civil. O mundo inteiro é assim, as forças militares são comandadas por um civil. E o Fernando Henrique fez essa mudança aqui na esplanada dos ministérios de acabar com os ministérios do Exército, Marinha, Aeronáutica e Forças e o ENFA, né, Estado-Maior das Forças Armadas, e criou o Ministério da Defesa. E de Michel Temer para Jair Bolsonaro, o Ministério da Defesa começou a ser comandado por um militar da reserva, né? Quando o militar assume o comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele das Forças Armadas, da Força Aérea, eles passam automaticamente para a reserva, né? É assim a regra. Então, ele chegou e havia uma grande interrogação na caserna. Quanto à experiência pessoal, fui almoçar com um comandante de força. E aí ele, na mesa, sem alguns generais, nesse momento estava pegando fogo. Reunião de generais, 16 generais reunidos, e geralmente eram reuniões técnicas, administrativas, e passaram a ser reuniões políticas. Claramente, 2 generais do Exército defendiam, queriam, mais ou menos. Então, a maioria não queria. E aí o comandante me disse o seguinte, eu nunca vou esquecer dessa frase: se você fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, nos quartéis, você vai identificar ali que 70% vota no presidente, né, era o presidente Jair Bolsonaro. Aí um outro general que estava na mesma mesa disse assim: comandante, eu acho que chegou a 80%. Ele, que seja, 80%. Agora, se perguntar quem apoia o golpe,
te garanto que é 20%. Isso foi contabilizado. E é a prova cabal de que as Forças Armadas não apoiaram. Daí essa necessidade de dizer, olha, tem CPF, quem foi acusado tem CPF. Ele entrou nesse debate, nessa discussão, por conta própria, não levou as Forças Armadas. E eles não levaram as Forças Armadas. E o grande argumento que eu ouvi também de um comandante de força foi o seguinte, as Forças Armadas têm representação no Brasil inteiro. Em alguns casos, são subtenentes que comandam, por exemplo, um tiro de guerra numa região longe, tipo assim, lá em Teoflotone, não sei onde e tal. E aí o que acontece? Nenhuma representação das Forças Armadas se amotinou ou falou nós não vamos permitir a posse do Lula. Quer dizer, não existiu isso nas Forças Armadas. Em nenhum momento se pensou nisso nas Forças Armadas como uma intenção de uma instituição.